Bem, meus irmãos, quem daqui já experimentou um milagre? Ou já viu um milagre? Alguém já viu um milagre aqui? Levanta a mão aí. Muita gente. Quem já experimentou um milagre na sua própria vida? Levanta a mão. Sem ser o milagre da conversão, que a gente entende, mas algum outro milagre na sua própria vida. Você já viu acontecer? Várias pessoas também, Deus, tem se agradado de nós e dado essa graça. Deus me deu essa graça também, de ver não apenas um, mas vários milagres acontecerem na minha vida. Um desses milagres, que pode parecer assim, muito singelo, simples para a maioria das pessoas, mas que para mim tem uma importância muito grande, foi o milagre do Senhor ter me transformado num pai. E eu creio que até agora acho que a coisa está dando certo, sou um bom pai. Tenho 10 anos de experiência com um e 3 anos de experiência com o outro. Mas o que me surpreende, e daí eu vou chamar a ser pai, no meu caso assim, um milagre, é porque eu não tinha referência nenhuma, não tinha referência de pai, não tive. Eu, olhando para mim, pensava assim, Senhor, como é que eu posso ser um bom pai se eu não tenho referência nenhuma, não tenho orientação nenhuma? E o Senhor Deus vai abrindo os nossos olhos, vai nos mostrando que tanto na palavra quanto a própria presença do Senhor, a palavra nos guia e a presença do Senhor nos guia também para fazer as coisas boas. E o Senhor Jesus me deu ainda uma perspectiva ainda mais ampla, mostrando também, sem nenhuma demagogia, mostrando também aqui na nossa igreja vários exemplos bons de pais. Eu convivo com pessoas aqui que são pais excelentes e desde que eu vim para cá, para a igreja, eu tenho convicção disso, que eu fui me tornando e tenho me tornado um pai cada vez melhor. Isso é um verdadeiro milagre. Ser pai é um verdadeiro milagre. O Senhor Deus pegou uma pessoa totalmente despreparada, sem referência nenhuma, e transformou ela num guia, num protetor, me transformou num guia, num protetor do Vitor, do Samuel. E eu tenho certeza que Deus fez isso na sua vida também. Você que é pai, crente em Jesus Cristo, que está aqui na nossa igreja, Deus fez isso na vida de vários outros irmãos que estão por aí afora. E foi inevitável trazer o tema dos pais hoje. Eu lutei com Deus, mas o meu mentor, uma espécie de pai na fé também, que é o Marcão, foi usado por Deus para que esse texto da meditação chegasse até vocês hoje. Então, o milagre da paternidade é um milagre que se estende a várias pessoas. E sem dúvida, eu espero que o Senhor emocione o seu coração a olhar para o caso de um pai em especial, que é narrado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Eu sei que ser pai não é fácil, ser pai é uma tremenda dificuldade, assim como ser mãe também, mas, gente, por favor, hoje é o dia dos pais, tá bom? É o único dia no ano que a gente pode comemorar, a gente que é homem tem uma data pra gente. Imagina quando um filho fica doente, quando a esposa não está muito feliz, fica todo mundo preocupado, você tem que cuidar do filho, tem que distrair o filho. Ser pai não é fácil, e às vezes a missão de ser pai exige de nós atitudes mais enérgicas, atitudes mais ousadas, mesmo com a nossa fraqueza, mesmo com a nossa pequena fé, o Senhor Deus nos leva a fazer coisas extraordinárias. Eu acho que é isso que a gente vai ver um pouco nesse texto de hoje. Então eu quero que você leia comigo, acompanhando a leitura aí de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Diz assim o texto. Quando eles, Jesus, Pedro, Tiago e João, que tinham subido ao monte junto com o Senhor. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo.
E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Ou como diz alguns manuscritos, e complementa o texto de Mateus 17, esse espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Vamos entender um pouco melhor o contexto aqui dessa situação. Jesus cura um rapaz que estava endemoniado. Havia muito tempo, desde a sua infância. Pouco antes, onde que estava Jesus? No capítulo 8, a gente lê que depois da segunda multiplicação dos pães e peixes, Jesus estava preparando os seus discípulos, explicando o momento decisivo que iria acontecer, o momento da sua morte e ressurreição. Naquela situação, os discípulos ficaram muito transtornados, porque no ouvido deles, a morte ficou ainda mais em evidência. Eles ficaram muito temerosos. E aí 6 dias depois, Jesus então se retira para um monte e leva consigo Pedro, Tiago e João. É o monte da transfiguração. Acontecem várias coisas espirituais ali, e quando Jesus desce do seu retiro espiritual, Jesus desce do monte da glória só para estar diante de uma geração incrédula e derrotada por um espírito imundo. Aí ele encontra com a multidão, e aí Jesus e seus discípulos, Pedro, Tiago e João encontram os outros discípulos e aquela multidão, e os escribas discutindo com eles. Ao ver Jesus, a multidão fica surpresa e corre para saudá-lo. Jesus pergunta qual era o motivo da discussão. O homem que sai do meio da multidão explica: meu filho está possuído por um espírito mudo, surdo. O espírito lança o meu filho no chão, ele espuma, arranja os dentes, o enfraquece, lança ele para a morte. E aí Jesus, a partir daí, repreende os discípulos porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio, dizendo que não só os seus discípulos, mas toda aquela geração, uma geração incrédula. E aí pede que o menino venha, e Jesus, já de longe, chegando perto do menino, o espírito já enxerga Jesus e começa a agitar o garoto, vai espumar, cai no chão, remexia o garoto para todo lado. E aí Jesus percebe que havia anos que aquela criança sofria com aquele problema. Um menino, provavelmente já acima dos 13 anos, talvez chegando já a 18, talvez, e desde a sua infância, desde pequeno, sofria aquele mal. O pai conta que várias vezes aquele espírito levava o menino para se atirar ao suicídio, para se matar.
E aí o pai desesperado fala: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, tenha compaixão da gente e ajuda a gente. E aí Jesus faz uma pergunta retórica: se o Senhor pode? E ele responde: tudo é possível ao que crê. Aquele pai, com a maior sinceridade diante de Jesus, responde: Senhor, eu creio, mas eu tenho pouca fé, Senhor. Eu tenho pouca fé. Me ajuda na minha falta de fé. E Jesus cura aquele menino. Vê a multidão, diante do menino, ele repreende o espírito mudo, surdo, ordena para sair e nunca mais voltar. Naquela hora o espírito faz o garoto gritar, agita o menino, e parece até que o menino morreu. Mas por fim ele é liberto. E aquele momento causa uma curiosidade aos discípulos: por que a gente não pôde expulsar aquele demônio? E Jesus responde: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. E conforme o texto a narrativa de Mateus 17, Jesus ainda diz para os discípulos: vocês têm pequena fé, vocês têm pequena fé. Faltava também aos discípulos fé. A gente vai entender isso melhor. Mas a primeira lição que eu quero destacar com vocês é que somente Jesus cura e liberta do mal. Somente Jesus cura e liberta do mal. A gente viu que o pai, desesperado com a situação do filho, o filho com uma doença e uma possessão que jogava para um lado para o outro, atirava o menino para situações de morte. Ele já não tinha mais a quem recorrer, e ele vai aos discípulos. Na verdade, ele estava procurando Jesus, mas Jesus estava em retiro, estava no monte, e aqueles discípulos, tentando resolver a situação, não conseguiram. Mas Jesus chega e consegue expulsar o demônio. Expulsa-o imediatamente. Se você reconhece que a gente vive num mundo mau, a gente deveria correr imediatamente para os braços de Jesus, como fez aquele pai, que diante do mal que sofria, ele viu que só Jesus poderia dar jeito, só Jesus curaria o seu filho. E de fato foi o que aconteceu. Aquele pai via o seu filho doente e possesso desde a infância. Ele não só reconhecia que no mundo existia a maldade, mas ele via todos os dias da sua vida o mal se manifestar na vida do seu filho. Os discípulos não conseguem resolver a situação. E aí eu quero que você tenha uma atenção maior agora para alguns detalhes que nem sempre o texto bíblico nos dá o detalhe literal. Mas se você está compreendendo a palavra e se você a lê com atenção, você vai perceber uma dimensão maior do que numa leitura superficial. Aqui o que Jesus fez na vida daquela família, daquele menino, daquele pai, não foi uma cura apenas. Jesus fez diversas curas, expulsou vários demônios, mas isso tem uma dimensão muito maior na vida daquelas pessoas. Pensa comigo, o menino era endemoniado desde a infância. Será que isso não seria um castigo por algum pecado que o pai havia cometido? Apesar de Deus ter ensinado ao seu povo há centenas de anos atrás, lá em Ezequiel 18, que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Apesar de Deus já ter falado isso através do profeta Ezequiel, na época de Jesus, as doenças e possessões eram consideradas sinais de que a pessoa estaria em pecado. E aí raciocina comigo, se aquela criança, aquele menino, desde a infância sofria com esse mal, com essa possessão, naturalmente as pessoas ao redor daquele pai pensariam: o pecado foi dele, o pecado foi dele. Foi o pai, deve ter cometido algum pecado muito bravo, e aí isso está sendo cobrado lá na vida do filho. Imagine esse pai há anos vivendo à margem da sociedade, porque afinal de contas, o seu filho, naquele estado, estaria em constante impureza ritual. E isso, claro que afetaria também o pai. Você não pode imagina se ele vivesse, no momento que nós, na nossa época, não pode levar o filho para a escola, o filho não pode ter contato com as outras crianças, vai passar essa doença para as outras crianças, o filho não pode tocar outras pessoas, vai tornar elas impuras também. E as pessoas podiam
estar nem aí para a palavra de Deus, iam começar a imaginar, gente, esse negócio pega, e se ele encostar, vai passar o demônio dele para o meu filho? Está amarrado, tira essa criança para lá. Sem amizade, sem convívio social, todos os dias, imagine, vivendo debaixo dos olhares atravessados, né? Ou aqueles olhares assim, aqueles comentários, olha lá vai o pai do capetinha, ó. Lá vai o pecadão, ó, o pecadão, ó, aquele cara ali pecou muito, não sei o que aconteceu. Agora eu queria abrir um parênteses aqui. O texto nos diz que era um espírito mudo e surdo, mas em consideração aos nossos irmãos surdos e mudos aqui, eu quero explicar que o maior mal que ele vivia não era o fato dele ser, em alguns momentos, ou surdo e mudo, mas o pior era o que aquele espírito fazia, revolvendo aquela criança, aquele menino de um lado para o outro, se jogando no fogo, se jogando na água, querendo matar o menino a todo momento. Aquele espírito impulsionava constantemente aquele rapaz para momentos de morte. É como se a todo momento ele fosse atirado para a beira do abismo. Então o mal maior que ele sofria era esse, porque a gente tem testemunhado aqui como que irmãos, né, um em especial que tem sido tocado por Deus aí foi até tocado por Deus lá no Retiro do Gol, né, se não me falha a memória, não é? E como Deus faz a obra na vida desses irmãos, e os irmãos que têm se dedicado aqui a Libras, tem um curso, nova turma se formando, tem irmãos que vão ajudar a gente, né? Irmãos que vão ajudar a gente lá no TIM também, ensinando a gente a aprender versículos em Libras. Então o mal maior que aquela família sofria não era o fato do espírito deixar o menino mudo. E claro que isso trazia uma angústia para o pai, porque ele tinha que se comunicar com o filho de diversas outras maneiras, em algumas situações até adivinhar o que um menino queria, possivelmente. O problema aqui era essa possessão, atirando o menino para várias situações de morte. Então imagino um pai que vendo aquele sofrimento ano após ano na vida do filho, eu fico imaginando se ele não chegava a desejar a morte do próprio filho, não desejando o mal, mas para que aquele sofrimento acabasse. Imagino um pai dizendo sobre o seu próprio filho: Senhor, salve e leva, Senhor, não aguentando mais aquele sofrimento. Irmãos e irmãs, senhoras e senhores, aqui a gente está vendo um texto em que Jesus, ele não está apenas curando ou libertando de uma possessão demoníaca. Entenda que o que Jesus fez na vida daquela família, do menino e daquele pai, foi uma restauração completa da vida. Não foi apenas uma coisa espiritual, se é que a gente pode compartimentar as coisas espirituais numa caixinha e deixar em separado das outras coisas. A vida daquelas pessoas foi restaurada socialmente, psicologicamente, emocionalmente. Foi uma restauração completa, uma libertação espiritual, mas que atinge todas as faces, todas as dimensões da vida. E é o que nós temos experimentado na nossa vida desde que nós nos aproximamos, fomos resgatados por Jesus. Então, logo em seguida, depois dessa cura maravilhosa, coisa incrível, a libertação que Jesus fez, a gente vê o texto falando sobre um detalhe interessante, né? Que os discípulos, eles não puderam expulsar o demônio do menino. Daí a nossa segunda lição: Jesus não se agrada de crente vacilante. Preste atenção no que Jesus fala aqui, Marcos 9:19. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Eu quero que vocês notem até o tom da minha voz, por causa da reverência à palavra de Deus. A gente evita em algumas situações dar uma entonação muito teatral, embora eu goste muito disso, né? Mas eu quero que você imagine, Jesus naquela situação, acabou de descer do monte da transfiguração, encontra os discípulos sem poder expulsar aquele demônio, todo mundo apertando Jesus, ele está ali uma grande confusão, e Jesus vai dizer assim: ó geração incrédula. Eu usei um tom mais baixo, com toda a reverência à palavra, mas eu tenho certeza que Jesus falou isso aqui cheio de energia. Geração incrédula, até quando estarei com vocês?
E vejo que até agora eu ainda fico preocupado de não intencionalmente não distorcer aqui qualquer sentido do texto. Mas é impossível a gente não imaginar que o Senhor Jesus, com toda a autoridade, estava falando não só aos discípulos, estava falando a todas aquelas pessoas, aquela multidão que ia atrás deles. Os discípulos não puderam libertar, não puderam curar o menino, porque vacilaram, porque duvidaram, porque não estavam firmes na fé. Alguns comentaristas reparam que os discípulos sempre tinham autoridade dependente do poder de Jesus. E em outras situações, como a gente lê lá em Marcos 6, os discípulos puderam expulsar demônios, assim eles fizeram. Porém, nessa situação aqui, eles não conseguiram fazer isso. Provavelmente, a situação sugere que a relação dos discípulos com Cristo teria sido abalada, porque eles não compreenderam ou não aceitaram o caminho da cruz que Jesus tinha acabado de revelar para eles. Lembram do capítulo 8? Quando Jesus começa a falar para os discípulos a respeito da sua ressurreição, sua morte e ressurreição, é a ocasião na qual Pedro chama Jesus num canto e fala: Senhor, não fala disso, não fala que o Senhor vai morrer. Todo mundo, imagine os discípulos empolgados, todos assim presenciando milagres, empolgados, é o Messias, é o Filho de Deus, é o Deus conosco, e de repente Jesus está falando da sua morte e ressurreição. Mas na mente, no ouvido, no coração talvez daqueles discípulos, a palavra morte causou um impacto tremendo. E aí logo em seguida 6 dias depois, ele sobe ao monte para se retirar. Os outros discípulos devem ter ficado ali embaixo conversando, viu? Pedro chamou Jesus, falou: Senhor, não fala assim. E aí Jesus falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás, não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Os discípulos ficaram ali embaixo, pé da montanha, perguntando, falando, discutindo. Imagino que eles tenham feito isso. E aí, nesse meio tempo, o coração deles se encontra despreparado, talvez, para essa mensagem da cruz. Só que nós não podemos escolher aceitar apenas uma parte dos ensinos de Jesus. A gente tem que abraçar e aceitar incondicionalmente o Evangelho todo, com todo o peso, com toda a gravidade que ele apresenta para nós. A gente tem que aceitar todas as ordens de Jesus. Só que o que a gente vê aqui, quem duvida não agrada a Deus. Quem tem pequena fé não está agradando a Deus. Eles não puderam expulsar o demônio porque não estavam totalmente em comunhão com Deus. Pequena fé, não estavam consagrados a Deus, duvidavam do poder de Deus, eram crentes vacilantes. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês, até quando terei de suportá-los? Por que eles não puderam expulsar? O texto, a mesma narrativa aparece em Mateus no capítulo 17, e ali Mateus dá um detalhe a mais. Diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Vejam bem, os discípulos não puderam expulsar aquele demônio porque duvidaram, porque tinham pequena fé, porque vacilaram. E aí presta atenção no complemento que Mateus nos dá aqui das palavras de Jesus, Mateus 17, 20. Porque em verdade, se tiverem fé como um grão de mostarda, um grão que contém em si todo o poder, toda a potência para desabrochar, para se realizar numa grande hortaliça e até numa árvore. Então o que Jesus está dizendo aos discípulos, não é que eles deveriam ter, quem tem pequena fé tem grande poder, não, é uma fé potente, mas fé em Cristo Jesus, uma fé que aparentemente é pequena, mas tem todo o poder em Cristo Jesus. Mas eles vacilaram, mas eles duvidaram. A dúvida é um perigo para a fé cristã,
É um perigo para a nossa vida, como a gente vê lá em Tiago, um daqueles que subiram, né? Estavam lá com Jesus, um daqueles que subiu ao monte com Jesus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar em ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Uma mente dividida, um coração vacilante não agrada a Jesus Cristo. Portanto, firme o seu pé em Jesus, firme a sua fé em Jesus. Vejam a diferença, os discípulos ficaram com medo, Jesus desce à geração incrédula. Eles foram parados no seu trabalho por um espírito imundo. Agora repara a diferença, Jesus vai se aproximando do menino, o menino chega perto de Jesus, o espírito, quando vê Jesus, já começa a se agitar, leva o menino com violência, cai com ele por terra e começa a se revolver, se remexer pelo chão lá espumando. Esse é o poder da autoridade que estava em Cristo Jesus. O poder é todo dele, o poder não é nosso. Mas se a gente vacilar, se a gente não crer, se a gente não se consagrar, a gente não combate mal nenhum. A gente vai ser vencido pelo mal. Porque Jesus diz, esse tipo de demônio só é expulso por jejum e oração. Então quem não se consagra a Jesus, quem não se consagra a Deus, quem vive na dúvida, vacilando, diante do mal, vai tremer. Vai tremer. Mas olha o que Jesus fala para aquele pai. Quando ele estava tremendo, quando ele vacilou, quando ele sinceramente disse a Jesus, Senhor, eu tenho pouca fé, me ajuda na minha falta de fé. Tudo é possível ao que crê. Nossa terceira lição aqui, não vacile, meu irmão, não vacile. Creia no Senhor Jesus. Quando o homem confessou ao Senhor Jesus se ele poderia fazer alguma coisa, Jesus disse, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Agora vamos esclarecer essa frase, né? Porque a gente pode imaginar assim, se a gente tiver uma força de vontade, crer com muita força, com muita insistência em uma ideia, ela vai se realizar. Essa era até a ideia de um tempo atrás, aí tinha uma onda esotérica, uma literatura, um filme, um documentário, uns negócios que circularam por aí, que pregavam justamente isso. Se você acreditar com muita firmeza numa coisa, ela vai acontecer. Graças a Deus não é verdade, porque olha, é tanta coisa ruim que eu penso, dia após dia, e eu peço só a misericórdia de Deus, graças a Deus que o Senhor é quem controla a minha vida, porque se minha vida de fato dependesse das coisas que eu penso com frequência, pelo amor de Deus, nem aqui, nunca seria casado, nunca seria pai e nunca estaria num púlpito, né, compartilhando com os irmãos essa palavra. Mas tudo é possível ao que crê em Jesus. É Jesus quem faz toda a diferença, não é crer em qualquer coisa. Tudo é possível ao que crê em Jesus. Reparem que Jesus, ele afirma que tudo é possível ao que crê, e é Ele quem está falando, é Ele quem está diante daquele pai. Se Jesus estivesse ensinando algo diferente, se Ele estivesse ensinando o poder da boa vontade, o poder do pensamento positivo, o poder da fixação das ideias, Ele diria àquele pai, a partir do que eu te ensinei, então agora você vai lá, creia com firmeza, está com força, vai lá e expulsa o demônio. Não. Jesus é quem expulsa aquele demônio. Por quê? O poder é dele. Não é você acreditar em qualquer coisa que vai tornar com que todas as coisas sejam possíveis serem realizadas. É crer em Jesus. É crer em Jesus é que faz toda a diferença. Tudo é possível ao que crê, mas ao que crê em Jesus. E a partir daí, a gente viu que no final dessa situação, é o poder de Jesus que se manifesta e é o poder de Jesus quem expulsa aquele demônio. E a partir daí eu quero destacar duas aplicações com os irmãos. A primeira, voltando-nos de novo para o exemplo daquele pai.
seja sincero diante de Deus. Seja sincero diante de Deus. Aquele pai, temendo pela vida do seu filho há anos, ele diante de Jesus, ele diz, depois de ter ouvido de Jesus, tudo é possível ao que crê, ele diz, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Aquele homem não maquiou os seus defeitos. E eu quero que você saiba, diante de Deus, o Senhor não está atrás de super-heróis da fé. O Senhor Deus não exige que a gente seja super-homem, mulher maravilha da fé. Seja sincero diante de Deus. Leve a Deus tudo em oração. Confesse seus pecados, confesse suas fraquezas, suas imperfeições, até mesmo suas dúvidas, leve a Deus em oração, porque Deus não está atrás de super-heróis. Ele pega homens e mulheres comuns, homens e mulheres ordinários, e faz na vida deles o extraordinário. Portanto, seja sincero diante de Deus. Se você for sincero diante de Deus, o Senhor fará o extraordinário de acordo com a vontade dEle. Aquele homem não tinha certeza do poder de Jesus, ele vacilava, mas ele colocou isso diante de Deus, ele confessou que tinha pouca fé. E o Senhor Jesus fez o quê? Jogou ele para fora? Ele o recriminou? Não. Lembrem-se que a palavra pesada que Jesus deu, geração incrédula, foi dirigida aos discípulos, foi dirigida aos apóstolos e aos discípulos que estavam ouvindo, acompanhando Jesus. Aquele homem foi atendido na sua petição, ele foi sincero, reconheceu sua falta de fé, e ao reconhecer sua limitação, seu pecado, sua falta de fé, ele se aproxima de Jesus. Então, quem não reconhece que tem falta de alguma coisa, nunca vai procurar Jesus. Quem não reconhece que é um pecador, nunca vai procurar uma vida santa, que é revelada em Cristo Jesus. Quem acha que está muito bem nessa vida, nunca vai procurar o Senhor e Mestre. Mas a gente que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, a gente sabe muito bem como é o nosso coração. Então, seja sincero diante de Deus, porque o poder é de Jesus, não é nosso. O poder para curar, para restaurar, para operar maravilhas, coisas extraordinárias, é de Jesus. Então fala para Jesus mesmo a tua falta de fé. Eu sei que você pode estar vacilando, está cheio de dúvida em relação a algum assunto, coloca isso diante de Deus. Seja sincero diante de Deus e veja o poder extraordinário do Senhor se manifestar. Porque é quando a gente se aproxima com o coração sincero, a gente vê esse poder e autoridade de Jesus derrotando o mal que pode estar não só na nossa vida, mas ao nosso redor. Por isso, nossa segunda aplicação, enfrente o mal consagrando-se ao Senhor. A gente vê aí em Marcos 9, 28 a 29 assim, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Como é que a gente vai enfrentar o mal? Se é que ele está na nossa vida, ao nosso redor ou em qualquer outro lugar. Consagrando-se ao Senhor. A gente viu que tudo é possível para aquele que crê em Jesus. Tudo é possível também para aquele que se consagra a Deus. E aqui Jesus dá a dica, de duas ações, em jejum e oração, que representam aqui uma vida consagrada, que tem muito mais elementos. O que é uma vida dedicada ao Senhor? Uma vida que se dedica à oração, ao jejum, à meditação diária da palavra, aos cultos, à adoração, à mentoria, ao discipulado. É discipulado e discipula alguém, participa da célula. Isso é uma vida consagrada ao Senhor. Porque se você não se consagrar, você não vai vencer o mal. Você não vai vencer o mal. Porque quem vacila, quem duvida,
Quem está longe de Jesus tem a mente dividida. Não pense, como Tiago ensinou no capítulo 1, não pense você que será usado por Deus ou que você estará capacitado para enfrentar o mal desse mundo. É necessário estarmos próximos de Jesus. Como? Nos consagrando, buscando a Deus em oração, jejuando, louvando, adorando ao Senhor, participando de todas as oportunidades que a igreja dá de nos consagrarmos a Ele. Vejam, Jesus não está atrás de pessoas extraordinárias, mas de pessoas comuns como nós, para realizar o extraordinário. Então faça o comum. Consagrar-se a Deus é fazer o comum. Você não precisa inventar um ritual, uma magia, uma coisa tremenda para que você obtenha o poder espiritual. Basta que você se consagre ao Senhor. E na oração em particular, eu lembro agora de uma frase famosa do reverendo Antônio Elias, né? Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Se você tem que enfrentar o mal, você vai enfrentar o mal consagrando-se ao Senhor. Porque tudo é possível ao que crê. O que aquele pai fez diante do mal que dominava a vida do seu filho? Ele se jogou aos pés de Jesus, como Mateus relata lá em capítulo 17. Ele se ajoelha diante de Jesus e pede, com um coração sincero. Ele rasga o coração. Faça isso diante de Deus e veja o poder de Deus se manifestar na sua vida. Deus te levantando para enfrentar o mal, Deus fazendo através da sua vida o extraordinário. É isso que a gente precisa fazer, uma vida consagrada a Deus, no discipulado, na mentoria, na oração, e a partir daí a gente vai estar preparado para enfrentar o mal desse mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas conosco está aquele que é maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Então deixe-se usar por Jesus dessa forma. Vamos orar. Deus bendito, Deus amado, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a viver essa vida consagrada ao Senhor. Nós cremos, Pai, cremos e reconhecemos que o Senhor é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador, e em nome de Jesus é que nós te pedimos que o Senhor venha com o teu poder sobre nós e opere através da nossa vida, Senhor. Opere através da nossa vida, para que não só recebamos cura ou libertação àqueles que precisam, mas para que a gente leve cura e libertação a outras vidas, Senhor. Que o nosso coração não duvide, que o nosso coração não seja vacilante como aqueles discípulos, mas que nós estejamos caminhando em fé, Senhor, não pelos nossos olhos, mas pelos olhos da fé. E assim que cada um de nós testemunhe o extraordinário do Senhor, não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles a quem nós pregarmos o Evangelho, Pai. Então levanta cada um que está aqui hoje com uma vocação santa de pregar o Evangelho, Pai. E aí usa-nos com o Teu poder. Mesmo que o nosso coração não saiba o que deveremos dizer, mas o Senhor fale através de nós, para que a gente relate tudo o que o Senhor fez e faz na nossa vida, tudo aquilo que está na Tua palavra, e assim sejamos, Pai, evangelizadores perfeitos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.